Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É e praticante de EFT desde 2010. Com essa técnica eu tenho revolucionado a minha vida e a vida dos meus clientes aqui no Brasil e no mundo. E hoje eu trago mais informações a respeito do bem-estar, de ser uma pessoa mais produtiva, ter mais resultados, né? Para que cada um possa acessar seus dons com maior facilidade, para que cada um possa ter resultados mais assertivos. Eu fico tão contente de poder estar aqui, compartilhar essas informações. Tá? E hoje eu vou fazer duas coisas na live, além de explicar a questão de como a gente acessa os dons. Ainda vou falar sobre uma técnica para acessar os dons. Depois no final a gente vai fazer EFT para que se possa ter resultados mais assertivos. Tá? Obrigada pela curtida. Tá? O pessoal que está curtindo aí, coisa boa. O pessoal está chegando na live, fico tão contente em poder acessar, passar esse material para vocês. Material muito rico, novinho em folha nas lives. Então, é uma imensa alegria poder estar aqui, falar dos dons, como muitas vezes as pessoas desconhecem os seus dons. Uma rica noite, Maria Elizabeth, seja bem-vinda. Felipe, seja bem-vindo. Ok? Todo mundo que está chegando aí na live, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre dons de uma maneira muito específica. Beth Martins, rica noite, seja bem-vinda. Tá? E de uma maneira que vocês possam aplicar sistematicamente. Porque a questão toda é que muitas vezes as pessoas não conseguem aplicar de forma sistemática o acesso aos dons. Eu vou contar aqui, eu preciso contar para vocês a minha história como professora. Ela começou quando eu tinha 12 anos e eu me lembro claramente que eu precisava ajudar a minha irmã com matemática, porque meu pai não tinha tempo para atender nós três. Então eu estava na 6ª série, minha irmã estava na 1ª, mas assim, uma coisa que eu me dei conta é que a minha irmã era muito chorona, era muito manhosa, ela tinha muitas resistências ao novo, e na época eu não tinha nenhum entendimento que eu tenho hoje, né? Mas como apareceu aquele desafio que eu tinha que ajudar a minha irmã em casa, eu perguntei assim, sei lá pra onde, na época sei lá pra hoje, hoje eu sei, né? Na época assim eu fiquei com aquela indagação assim, como é que eu vou ser uma boa professora para minha irmã, né? Como é que eu posso ser uma boa professora? Qual é a característica de um bom professor? E aí a primeira coisa que vem na minha mente é bom, um professor que tenha paciência. Paciência é importante, ela ajuda que o aluno possa errar e mesmo assim persistir, porque não vai ter uma pressão oposta, né? Porque o professor paciente, ele é uma pessoa que está ali para ajudar, né? Que está ali para cooperar, né? E estimular o outro a aprender. Então, com a paciência a gente faz tudo. Aí procurei me lembrar de uma professora que eu tive que era muito paciente. Aí busquei como era essa professora paciente, e aí eu assumi aquela atitude de pessoa paciente. Então, na verdade, esse dom estava dentro de mim, eu só não estava explorando ele, e eu tive essa experiência e adorei essa experiência, né? E me encantei com essa experiência de professora. Desde os 12 anos eu dou aula sem parar, tá? Em alguma área ou outra. E eu vejo assim como a paciência é um item indispensável em qualquer coisa, né? Nos relacionamentos, nas vivências,
para a gente saber dar o tempo ao tempo necessário para as coisas amadurecerem. Não adianta plantar a sementinha e já abrir o terreno, que você não vai encontrar planta nenhuma ali. Tem que ter a paciência da germinação, né? Claro que tem que ter a técnica de cultivo, mas também é importante essa coisa de saber dar o tempo ao tempo para as coisas, né? Não ficar esperando que as coisas germinem antes, tá? Muitas vezes a gente não sabe quanto tempo vai demorar para germinar também, né? Talvez por isso que muitas vezes a gente fica impaciente. Mas o principal da coisa é que essa questão da paciência, eu não tinha pensado nela até ter que precisar ser professora da minha irmã. E aí a questão toda é, como é que isso veio para mim? Isso veio para mim porque eu fiz uma pergunta para o universo. Então, na época, eu tive essa resposta muito rápida, tá? E eu lembro que a minha irmã gostou tanto das minhas aulas, né, que ela foi minha aluna até concluir todas as matérias ligadas à área de matemática que ela teve no curso de enfermagem. Então, ela fez todo o fundamental comigo, todo o ensino médio comigo. Depois ela fez boa parte do ensino superior também, né? Então a experiência foi positiva, né? A questão da paciência pegou em cheio ali o caso dela, porque realmente uma criança muito difícil de lidar, muito manhosa, muito birrenta, muito séria, muito carrancuda, era assim desde pequenininha. Então ela conseguiu superar as dificuldades em matemática com o meu apoio, tá? E teve sucesso em todas as disciplinas que fez, porque ela sempre pôde contar comigo, tá? Nessa disciplina que para ela parecia tão difícil desde pequena, né? Porque o primeiro ano dela foi que nem o meu, com 6 anos de idade, tá? Mas eu tinha a facilidade para matemática e ela não, tá? Então, assim, a importância de poder explorar uma característica. Até então eu tinha explorado? Acho que não conscientemente, não evocando a característica, tá? E aí, aquela lembrança daquela professora que era pacienciosa, e aí eu abraçar aquilo, né? Hoje eu vou ensinar uma técnica que vocês vão sistematizar isso. Na época, eu usei a técnica para poder resolver um problema que apareceu, um desafio, na verdade, que apareceu na minha frente, tá? E eu não sabia o quanto aquilo ia ser importante para todas as carreiras todas as áreas que eu me desenvolvi depois, como isso ia ser importante. Então, a maioria não sabe que tem tantos dons assim. A gente tem um monte de dons de nascença não explorados. E não é porque a gente precisa ser super-herói que a gente vai explorar os dons, tá? E sim para aplicar nas coisas cotidianas e poder acessar os mais próximos, que pode ser ou não na nossa profissão, ok? Na verdade, essa é a minha primeira profissão. Eu tenho formação, hoje eu tenho uma licenciatura, eu tenho uma engenharia química, eu tenho um monte de formações que oficializam essa condição. Mas o mais interessante é que eu tinha 12 anos e eu precisava resolver aquele desafio estava na minha mão para eu resolver, ok? Então, assim, eu achei até, se eu fosse olhar hoje, eu acharia bacana, e é por isso que a minha relação com os adolescentes é uma relação muito boa. Eu consigo trabalhar com adolescente porque eu fui uma adolescente e percebi que eu tinha um potencial e que eu podia desenvolver esse potencial, que eu podia usar esse potencial, mas não com esses termos técnicos que eu uso hoje, né? Eu simplesmente abracei a possibilidade, não fiquei com medo, não fiquei com dúvidas se era uma coisa que eu poderia fazer. Ok, tem que ensinar uma coisa que eu já aprendi, vamos ensinar, tá? Então, assim, é uma questão de se abrir
Tá? O primeiro passo da gente, até o final nós vamos fazer a EFT para essa questão de se abrir para a possibilidade do novo, né? E que só assim a gente acessa plenamente os dons e se dispõe a usá-los, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, a coragem já está em mim, a paciência já está em mim, o amor já está em mim, a aceitação já está em mim, tá? Esses são alguns dons. Imagina quantos tantos outros nós temos, tá? E que a gente nem vê a ponta do iceberg, né? E aí você tem essa possibilidade de explorar tudo isso, de presenciar tudo isso, de usar tudo isso. E eu digo para vocês, os dons vêm com as pessoas para que elas usem primeiro com elas, elas fazem o laboratório com elas, elas colhem os benefícios primeiro com elas e depois elas conseguem interagir com as outras pessoas, elas levam isso para outras pessoas, elas ajudam outras pessoas a terem melhores resultados, a despertarem, a se estimularem, a se inspirarem. Eu gosto muito dessa expressão, se inspirar, né? É quando o ar entra, é quando o suprimento entra e toma conta de todo o teu corpo, que é o oxigênio, né? É uma inspiração, é uma coisa que entra e que porque é uma ferramenta, não é você, é uma ferramenta. O ar é uma ferramenta para o corpo ficar vivo. A inspiração é uma ferramenta para você usar os seus dons, fazer o seu melhor, desenvolver as suas capacidades. E assim, o seu corpo, as suas vivências são o seu primeiro laboratório. Na minha casa, o exemplo de paciência era 0. Então eu busquei aquele exemplo de paciência fora. E eu fiz o que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, ok? Então, onde é que, depois de muitos e muitos e muitos anos, eu fui encontrar alguma informação sobre essa questão de acesso aos dons, Na minha, eu acho que foi a terceira, eu não me lembro se foi a segunda ou a terceira viagem à Índia. Eu fui ao Kingdom of Dreams, que é um local assim que simula toda a gastronomia da Índia, de norte a sul. E ele é todo um local todo artificial, assim, tem céu artificial, tem as danças de cada localidade, tem Bollywood, que é eles imitam a parte cinematográfica, né? E tem muitos lugares para tirar fotos, mas dentro desses lugares para tirar fotos, eu encontrei uma fala muito bacana mostrando sobre essa questão da existência da multiplicidade de deuses, né? Porque na Índia, eles dizem que o hinduísmo é politeísta, e aqui no Ocidente essa explicação, né, dentro das disciplinas de uma universidade católica, que foi onde eu comecei a fazer engenharia química, eles falaram só isso e acabou o assunto ali. Mas tinha uma explicação do politeísmo que era muito importante ser feita, mas não foi, porque a intenção era manter as pessoas ou fora do politeísmo ou somente olhando o sistema católico. Eu estava numa universidade católica, né? Mas o mais interessante de tudo é que quando eu me dei conta dessa fala que eu vou dizer daqui a pouco, eu pensei assim, nossa, que interessante, há 7.000 anos os caras de lá já pensavam a respeito disso e a gente ainda está engatinhando. Há 7.000 anos, 8.000 anos, 12.000 anos, os caras já falavam sobre isso e a gente aqui não entende nem o conceito. Então eles ativavam os dons internos das pessoas através do foco e da observação do Deus que solucionaria aquele problema. Como é que funciona isso? Você evoca aquele Deus, você
faz cânticos para aquele Deus, você pensa naquele Deus e nas características que ele tem, e aí ressona com as características que você tem como relembrança. Então você relembra que você tem as mesmas características quando você faz aquela evocação. Claro que o hinduísmo tem muitas facetas. Eu tive a oportunidade de visitar vários templos lá, muitas vezes, e o bacana é que tu vê a diferença quando você entra e você é sensitivo, você percebe a diferença vibracional quando a pessoa está na frequência de pedir, achando que tem uma carência em si, e quando você está na frequência da sintonia da característica, ok? Então, quando você entra no templo da deusa mãe, por exemplo, em Varanasi, que é a cidade mais antiga do mundo, à beira do Ganges, você tem, você sente a energia do peditório, tá? Que é o sinônimo da escassez. Eu não tenho o que eu preciso para resolver esse problema, então eu vou lá e peço. E não é verdade, a gente só tá não sintonizado com a ferramenta. E aí o que acontece? Todo mundo tem essa capacidade de sintonizar com a ferramenta, com o instrumento. Por exemplo, a pessoa tem um problema para resolver, e aí ela tem medo. Que característica então está faltando para ela? A coragem, a alegria de fazer aquela coisa, o entusiasmo de superar o desafio, sair do problema para o desafio. Tem uma série de características que a pessoa pode acessar nela, pode utilizar depois de acessar e pode colher resultados e adaptar o uso da ferramenta. E isso tudo pode ser ativado por estímulo externo sem nada. Só pelo fato de sintonizar com a coisa. Então, uma das coisas que me deixou assim de queixo caído lá na Índia foi essa possibilidade de perceber, eu tenho esses 300 milhões de deuses dentro de mim, são só exemplos de pessoas que fazem ressonar com o que eu tenho. São seres que tiveram experiências e são experts naquilo, relembrando que eu também sou expert, que eu tenho a ferramenta, talvez eu não seja tão expert assim, mas eu tenho a ferramenta e posso usar. Ferramenta da bondade, a ferramenta da sabedoria, a ferramenta do entusiasmo, a ferramenta do bem-estar, a ferramenta da persistência, a ferramenta do foco. Então, a gente tem tudo isso dentro de nós, ok? Precisa saber um método para ativar. Eu tive uma live que eu falei sobre os arquétipos, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente esse exercício, de uma maneira bem diferente, ok? E o que eu quero dizer para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tô olhando aqui pro lado porque eu tô vendo se eu tô falando tudo para vocês, tá? A importância da gente poder fazer isso, da gente poder, nosso tempo já tá acabando, da gente poder focar e ter os resultados, ok? Usando as ferramentas que já vieram conosco. A gente tem muitos dons, muitos, né? Na Índia eles falam em mais de 300 milhões de deuses, significa que são mais de 300 milhões de dons, ok? Que todo mundo tem sem exceção, tá? E isso já era comentado há mais de 7.000 anos. Uau! Tá? Então, por isso que o pessoal gosta muito esses comentários sobre a cultura hindu, assim, o pessoal não tem muito acesso, a não ser quem realmente vá. Alguns acessam isso por meditação, outros... Mas, assim, aí tá ao alcance de qualquer um. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, pra gente fazer esse exercício, eu quero que você respire fundo e solte. E eu quero que você pense no maior desafio que você tem para resolver hoje.
quiser fazer isso de olhos fechados. Desafio, conflito, problema. Tá? E quais são as emoções desconfortáveis que vêm? Que pensamentos que vêm? Sobre essa circunstância que parece tão difícil de resolver. E agora eu quero que vocês pensem no que é preciso, que atitude é necessária ter para resolver isso. É força, é coragem, é determinação? É sabedoria para deixar esse passado realmente no passado e não ficar encanzinando você, não torturar você, né? Pegar a sabedoria para pegar a mensagem e sair disso, porque na verdade está nisso porque ainda não pegou a mensagem, e aí deixar tudo isso realmente no passado. A força, o interesse, o entusiasmo de viver o momento presente sem precisar ter essas amarras do passado. Quais são as características, quais são as atitudes que você acha que resolveriam esse problema? Da sua parte, né? E aí, se existisse uma pessoa que tivesse essas características, ou pelo menos uma delas, quem seria essa pessoa? Pode ser uma pessoa conhecida, desconhecida, pode ser uma pessoa famosa ou não, pode ser uma pessoa do seu círculo de amizades ou não. Quem seria essa pessoa? Agora a última parte do exercício que é a mais legal. Imagina essa pessoa na sua frente. Ela botando esta característica que você precisa dentro de uma caixa bem bonita e passando para você. Você pegando, segurando no seu coração e absorvendo isso. Tá? Até é importante botar as mãos sobre o coração. E se empossar disso com uma respiração profunda. Como é que é ter esse presente dentro de você? Perceber esse presente dentro de você. Esse presente, esse dom. Essa força dentro de você. Respira fundo e solta. Tá? Então o exercício é só esse. É a gente perceber que tem uma situação, o que a gente precisa de atitude nossa, de pensamento nosso, de sentimento nosso, que nem eu falei pra vocês, pode ser coragem, porque o medo, pra gente superar o medo a gente precisa de coragem. E na verdade a gente não precisa de coragem, a gente precisa acessar a coragem, ok? Quando a pessoa diz assim, eu não tenho coragem, na verdade ela não está acessando a coragem. Quando a pessoa diz assim, eu tenho medo, ela está acessando o medo. E aí, quando algumas correntes filosóficas falam em aniquilar o medo, é só o lado negativo dele, porque o medo é necessário, porque é uma forma de precaução. Quando a pessoa está na coragem, ela não precisa fazer uma coisa fabulosa, como mover um carro na hora de um acidente, quando o filho está lá embaixo da roda. Não precisa ser essa coisa assim, dramática, mas as pessoas fazem. Então, a importância de perceber que a gente tem resoluções, que a gente faz coisas, a gente realiza. E muitas vezes a gente esquece de sistematizar essa realização, ok? O outro dia eu estava falando com uma cliente minha, que ela mora em Gravatal, e aí ela mudou de emprego.
para o melhor que ela está ganhando mais. Ela tem mais responsabilidades, mas ela está ganhando mais no mesmo número de horas de trabalho. E aí eu fiz uma pergunta para ela, tal, o que tu fez especificamente para mudar o teu padrão vibracional e acessar essa oportunidade? Silêncio total. A maioria das pessoas, ela não sistematiza as coisas, ela não se auto-observa. Claro, ela ficou super contente, conseguiu um novo trabalho, eu dei os parabéns para ela, mas a minha pergunta era para que ela conseguisse sistematizar isso. Muitas pessoas encaram problemas com tranquilidade, usando a tranquilidade, usando o poder de observação para resolver as questões, para achar soluções para as questões, e elas fazem isso uma vez, mas elas não conseguem fazer sistematicamente porque elas não observam o que está dando certo nelas. Elas não se observam na realização das coisas, na maioria dos casos, ok? Então, que era uma grande pergunta que eu tinha, por que agora tá tão para baixo se já teve tantos eventos para cima? E a sistematização da coisa é a resposta. Primeiro a observação, depois a sistematização. Tu tem uma técnica para isso, ok? Uma técnica para aplicar, reaplicar, auto-aplicar, ajudar outros, ok? Ensinar para outros. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, também foi o mesmo ano que eu criei a técnica para que eu pudesse acreditar em mim nos estudos de disciplinas que eu não tinha nenhuma afinidade, como geografia, história. Essas disciplinas que na época eram só uma decoreba para poder passar na prova, para mim era muito difícil. As decorebas sempre foi muito difícil decorar um assunto, ok? Era capaz de eu enxergar a figura na página e o assunto sumir. Então, assim, a importância da gente ter essa abertura conosco, ok? De perceber, ter uma sistematização do que a gente fez para poder repetir esses processos. É como se a gente fizesse um laboratório da gente mesmo, né? A gente fosse um autolaboratório, né? E tivesse a oportunidade, bom, isso deu certo, se não deu certo, vamos ajustar aqui, vamos fazer acolá, e aí sai daquela sensação que eu sou um sistema pronto e engessado e eu devo seguir padrões. E na verdade ninguém é padrão de nada, ninguém é modelo de nada e não existe um método único, ok? Quando eu digo para vocês que a FT foi a que revolucionou a minha vida, foi onde eu comecei a ter esses entendimentos que hoje eu passo para vocês. Porque até então eram informações assim picotadas, eram técnicas, mas não tinham um embasamento. Imagina, com 12 anos, que embasamento eu vou ter sem nenhum acesso a um livro? Livros que eu tinha acesso na época eram os livros que meu pai tinha comprado, que tinha na estante, ou algum livro de biblioteca da escola. Então, na época nós morávamos em São Paulo, era super difícil acessar outros materiais, não tinha internet, não tinha computador. Eu lembro que eu fazia os trabalhos na máquina de escrever. Termos que vocês nem conhecem, né? Máquina de escrever, hora do recreio. Agora eu brinquei com vocês. Mas agora eu quero fazer a sequência FT pra gente encerrar, poder ir para os nossos cantos, refletir sobre os nossos dons, o que eu preciso realmente fazer para acessar os resultados que eu desejo, que dons eu preciso acessar, que itens eu preciso. Sou do tempo da máquina de escrever, não tá comentando aqui, Eliane. É o tempo da máquina de escrever. Eu sou do tempo da máquina de escrever, vou fazer o quê? Então aqui... mas foi muito útil na época. Então vamos fazer um exercício, para que nós possamos nos ampliar, nos focar para perceber os nossos dons, né? Nos abrirmos primeiro e depois, quem já está aberto para perceber o que precisa fazer, também esteja
aberto a se exercitar no dom e também esteja aberto para usar melhor o dom, ok? Então, muitas vezes a pessoa já, que nem eu, treino desde 12 anos a paciência, ok? E muitas vezes eu acho que ainda posso fazer melhor, certo? Então vamos lá, sequência de FT. Antes de eu fazer a sequência de FT, eu vou dar uma recado de pessoal que chega depois. Muito legal, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos coraçõezinhos. Então nós vamos lá dar um oi pro pessoal. Paula Rica à noite, a Xixi Rica à noite, Pet Rica à noite, Felipe Rica à noite, Marciele Rica à noite, Caroline, Cida, Elisa, Cleonice, Rosilene, Sandra, Suzana, depois nós temos a Rita de Cássia, Eliane, Stephanie, Rosiane, deixa eu ver quem mais, Ana Rita, Ângela, sejam todos bem-vindos, para mim é uma alegria poder estar aqui. Agora é o nosso momento, né, encerrar essa live com a sequência de FT para a gente se abrir para o acesso, o uso e a autopermissão para explorar esses dons, né? Então, cada vez melhor, né? Explorar cada vez melhor esses dons. Então, vamos lá. Respirar fundo. E solta. Ponto de karatê. Ponto de karatê. 2 dedos, né? Lateral da mão. Linha do minguinho. Cruzando com a palma. Repitam depois de mim. Deixa eu ver aqui. Mesmo que eu tenha essa ferramenta e preciso ativada, mas não sei muito bem como usar, eu me permito praticar. Mesmo que eu tenha essa ferramenta, este dom que preciso ativada em mim, mas não sei muito bem como usar, eu me permito experimentar e praticar. Mesmo que eu tenha esse dom em mim, que só precisa de espaço, eu aceito me permitir praticar, usar, aprimorar, adaptar. Topo da cabeça. Essa ferramenta que tenho e não sei usar bem. Parece difícil aceitar. Será que eu mereço? Será que está dentro das minhas capacidades? Será que vou usar bem? Será que essa ferramenta é para mim? Esse dom em mim que não é muito claro ainda. Eu sinto essa insegurança em usar essa capacidade inata. Tantos julgamentos em mim. Mesmo assim, me permito experimentar. Me permito acessar o que está na minha disposição. Me permito usufruir do meu mais alto bem para mim e para o mundo que me rodeia. E sentir a alegria de permitir tentar. Sentir o contentamento de me permitir estar no fluxo. Eu começo a aceitar essa ferramenta que se ativa agora em mim. Paro de resistir ao meu melhor. Seja por qual motivo eu tenha resistido. Resistido em usar meus dons. Eu aceito e ativo esses dons. Apesar do meu passado de falta de entendimento.
e da crença que algo me faltava. Eu aceito meu melhor ativado agora em mim, usando as ferramentas que estão à minha disposição. Me permito tentar, pois não sei usá-las, ou muito pouco as conheço. Me perceber tentando superar meus desafios é possível. Sobre a ótica de que todo caminho é caminho, eu me permito caminhar com a ativação e aplicação dessas ferramentas em mim cada dia mais. Respira fundo e solta. Então, nossa live foi um pouquinho mais longa porque eu dei primeiro fiz a explicação, dei uma técnica, falei de como usar EFT para a gente acessar isso tudo melhor. E eu quero que vocês façam uma gentileza, vão lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, aperta no sininho para receber as novidades. Eu fico muito contente quando eu posso perceber os inscritos crescendo, né? Que é o que tem acontecido com o canal do YouTube. Então, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você pega as novidades, clicando no sininho, você também recebe as atualizações. Pega lives anteriores, acessa por assunto. Eu quero dizer que foi uma imensa alegria hoje passar essas informações com vocês. Nós praticarmos EFT juntos. Quarta-feira tem mais, 8h30 da noite, com um novo tema. Tchau!